Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao vídeo. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre como a rotina pode esfriar o casamento, né? Eu acredito que é uma realidade bem atual e a gente precisa ter cuidado com quando se fala em rotina, quando se fala em casamento, vida a dois, principalmente depois da chegada dos filhos. Então, fica comigo nesse vídeo para você não perder nenhuma dica que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, bora pro vídeo. Possivelmente você pode ouvir aí algum barulho de carro ou de moto passando, porque eu estou gravando hoje aqui bem pertinho da minha varanda. Então, por mais que a janela de vidro esteja fechada, sempre pode aparecer aí algum barulho, tá certo? Eu quero primeiramente dizer que não existe nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita de bolo que eu venha aqui falar para você e dizer, ó, faça isso que é certeza, vai dar certo. Por quê? Muitas vezes o que pode dar certo para mim pode não dar certo para você. Ou a mesma coisa que dá certo para mim pode dar certo para você também. A intenção desse vídeo é realmente só compartilhar a experiência, aquilo que eu já vivi nesses 17 anos de casamento que tem me ajudado, né? Porque quando a gente casa, a gente tem uma maturidade ali no nosso início. E com o passar dos anos, essa maturidade ela vai se desenvolvendo e coisas que a gente achava que a gente fazia, que achava que era legal, né? A gente acaba vendo, meu Deus, que coisa besta, né? Que coisa infantil. Como é que eu fazia isso? Como é que eu ficava chateada com isso? Por que eu não cuidei disso, né? E assim os anos vai se passando. Então o intuito do vídeo é mais esse. Sei falando, né? A gente sabe que quando vêm os filhos, muda completamente a nossa rotina. Sim, mas também não é uma coisa de se desesperar. A gente teve filho, meu casamento acabou. Porque, gente, assim, de verdade, filhos, eles não vêm para atrapalhar o casamento. Filhos são uma bênção do Senhor, tá? Então, quando a gente tem esse entendimento e essa maturidade, a gente começa a caminhar de acordo com a nossa nova fase de vida, se adaptando a uma nova rotina. E de verdade, a gente precisa, sim, ter cuidado para não deixar essa rotina esfriar o nosso casamento. Porque muitas vezes a gente se vê no automático ali, arrumando casa, cuidando de criança, principalmente naquele início, né, que puxa mais da gente, requer mais ali dos pais, em especial da mãe, porque querendo ou não somos nós que amamentamos, não é isso? Então, assim, com o passar dos dias, se você não se der conta, você acaba fazendo tudo no automático. E aí o seu casamento ficou ali em segundo plano, quando você viu, já esfriou, você parece que não sente mais nada, você quer ficar sozinha, para você tanto faz como tanto fez. Então é esse o plano de Deus para a sua vida, o plano do casamento do Senhor. Porque casamento é plano de Deus. Então, quando Deus une duas pessoas e quando Ele abençoa com um filho, filhos, a palavra vai dizer que é uma recompensa que Ele dá, né? Filhos é a herança do Senhor. Então, coisas que eu fui percebendo com o passar da rotina. Claro que naquele início, quando a gente tem o bebê, né, é muito corrido, realmente é uma loucura, as primeiras noites sem dormir, até tudo ali se adaptando. Gente, mas assim, é tão engraçado que se adapta, sabe? A gente vai se organizando aqui, se organizando ali e tudo vai se encaminhando para uma nova rotina, para tudo ok. E assim, gente, o que eu faço hoje, tá? Hoje eu tenho 2 filhos, um de 11, que inclusive vai completar 12 próximo mês, dia 22 de julho. Tenho uma que vai fazer 6 meses agora, dia 7 de julho, tá? Então a gente já tá em uma outra pegada. Graças a Deus, ela já tá mais durinha, já tá dormindo um pouco melhor à noite, porque eu consegui criar uma rotina de sono para ela, tá? Ela acorda de manhã mais ou menos 5h30, 6 horas, aí tira uma soneca de 8h30 até umas 10 horas no máximo, e fica por ali na hora do almoço, aí dormir depois do almoço 1h30, 2 horas até 4 horas. Pronto, é a hora do sono dela.
E aí, quando dá 7 horas da noite, 7h30, no máximo, ela já tá naquela zanguinha assim para dormir, eu já coloco ela para dormir e já fica a minha noite, né? Esse momento livre da noite. Então, eu tento me organizar durante o dia para ter esse momento à noite com meu esposo. E aí, o que é que a gente faz? A gente assiste um filme juntos, a gente fica só conversando sobre a gente mesmo, né? Diferente de conversar de contas, de problemas para resolver, não, a gente desliga disso, certo? Tanto é que a gente coloca, tem a babazinha, né, eletrônica, que fica no quarto, e a gente fica olhando pelo celular, porque tem uma câmerazinha. A gente precisa ter um momento só nosso, com o nosso esposo, muitas vezes só nós mesmos, mães, tá? Isso não significa que você não ama seu filho, pelo contrário, você está se dedicando ali, investindo no seu casamento, tá? Como esposa, como mulher. Então pense nisso. Então eu tenho ali aquele horário onde a gente fica ali. Tem também o nosso primeiro filho, né? Que a gente também precisa dar uma atenção a ele. Então às vezes a gente faz a noite dos jogos. Tá? A gente procura fazer ali coisas diferentes. É claro que isso dá certo todo dia? Não, gente, não dá certo todo dia. Porque imprevistos acontecem. Às vezes a nossa segunda filha acorda. Então, assim, é muito relativo. Mas sempre quando dá certo, a gente procura investir nisso, a gente procura fazer isso. Então, a gente também deixa o nosso momento, né? Eu fazer coisas que eu gosto, que é ou de ver alguma coisa na internet, ou de ler um livro, ou de assistir alguma coisa, e ele também, tá? Então, a gente vai mesclando muito nisso. Assim, gente, outra coisa que virou a minha chave, sabe? Foi quando a minha segunda filha nasceu. Eu acredito que alguém vá se identificar comigo. Me cobrava muito como mãe, sabe? Como dona de casa. A gente sabe que serviços de casa não para, não acaba. Meu Deus, como é que pode? Eu esqueci de revisar a mochila do meu filho, ele esqueceu um livro. Então, assim, isso me cobrava muito. Isso me deixava muito estressada muitas vezes. Então, quando a minha segunda filha nasceu, eu relaxei um pouco. Eu só não me cobrei mais como eu me cobrava. Então, antes, coisas que meu Deus, eu não vou dormir desse jeito, não, eu não vou priorizar meu esposo agora, eu vou lavar essa louça, eu vou fazer... Gente, eu relaxei. Então, assim, ela veio e trouxe isso. Ela me levou para uma outra mudança, uma mudança de mentalidade em relação a isso. Então, isso também tem me ajudado muito, certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Sempre quando dá, quando possível, eu sempre faço um bilhetinho, sabe? Eu compro um chocolate, coloco nas coisas do meu esposo, faço um café da manhã diferente. Às vezes a gente não precisa de muita coisa. Um pequeno detalhezinho faz toda a diferença. Então, a gente faz tanto isso, né? No começo do namoro ali, principalmente. E quando a gente casa, a gente meio que esquece de fazer isso, ou então realmente vai deixando de fazer. Gente, assim, é super importante a gente fazer isso, porque a gente, de certa forma, a gente está cuidando do nosso casamento, né? A gente está mantendo ali vivo aquele amor, aquela paixão, aquela admiração, que muitas vezes realmente fica esquecida, fica fria com a rotina, com as responsabilidades aí do dia a dia. E assim, gente, é tão bom quando a gente faz isso para o outro e quando o outro recebe, tá? A gente vê a alegria, a gente vê que o clima fica diferente. Então, você fazia essas coisas e deixou de fazer, eu encorajo você a voltar a fazer. Faça isso novamente com o seu esposo ou com a sua esposa. Eu não sei quem está me assistindo aqui, mas, gente, é muito bom. E outra coisa que eu queria falar, não deixe para fazer algo esperando que ele faça primeiro com você, ou vice-versa, tá? Eu não vou fazer isso porque ele não faz mais isso comigo. Gente, se você for ficar com essa mentalidade, você vai continuar com o seu relacionamento aí frio e a tendência é ir cada vez pior, tá? Então, não faça só se ele fizer com você. Faça por amor mesmo. Faça porque você gostaria que fizesse com você, então faça com o seu cônjuge, certo? Eu tenho certeza que isso vai melhorar demais a vida a dois de vocês, o casamento, enfim, certo? Gente, então é isso, tá bom? Como eu falei, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica. Isso é realmente assim o que eu faço
que tem me ajudado, tá certo? E é muito importante a gente manter essa chama do amor, da paixão, porque quebra aquilo da responsabilidade, quebra aquilo de ver duas pessoas só como pai e mãe de criança que tem que trabalhar para pagar as contas, entendeu? Porque no final das contas, a gente tem um casamento para cuidar. A gente não tem só os filhos para cuidar, não é verdade? Então, é muito importante a gente investir e cuidar, sim, do nosso relacionamento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se esse vídeo falou com você, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade de fazer algo diferente devido à sua rotina, tá? Eu vou adorar ler as experiências de vocês, tá certo? Então, é isso. Deus abençoe sua família, seu casamento. Um beijo e até o próximo vídeo.